Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Em Jeremias 38 descreve a intensificação da perseguição contra o profeta por causa de sua fidelidade à mensagem de Deus. O capítulo revela a coragem de Jeremias ao anunciar a verdade em meio à hostilidade, bem como a dureza do coração das autoridades, destacando as consequências de rejeitar a orientação divina em tempos decisivos. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 38 do livro de Jeremias da Bíblia. Jeremias é lançando numa cisterna. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: 2 Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. 3 Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. 4 E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca paz para este povo, porém o mal. 5 E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. 6 Então tomaram a Jeremias, e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. 7 Ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que então estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. 8 Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei, e falou ao rei, dizendo: 9 Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. 10 Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens, e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. 11 Tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. 12 E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. 13 E puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos explicar Jeremias 38 de forma bem didática, passo a passo, para você captar a mensagem principal, o drama humano do texto e as ligações claras com o Novo Testamento. Esse capítulo é forte emocionalmente e mostra até onde vai a rejeição à verdade. Visão geral de Jeremias 38. Tema central: quando a verdade incomoda, tenta-se silenciar o mensageiro, mas Deus sempre preserva quem lhe é fiel. Aqui vemos Jeremias quase morrendo por dizer a verdade. Líderes manipuladores. Um rei fraco e indeciso. Um estrangeiro justo que age com coragem. A última chance de arrependimento de Jerusalém. Primeiro, a mensagem que ninguém quer ouvir, versículos 1-3. Jeremias anuncia claramente: quem ficar em Jerusalém morrerá. Quem se render à Babilônia viverá. A cidade será destruída. Importante,
Isso não era traição, mas obediência a Deus. Deus já havia decidido o juízo. Resistir só aumentaria o sofrimento. Lição: às vezes, obedecer a Deus parece derrota aos olhos humanos. Segundo, a acusação injusta contra o profeta, versículos 4-5. Os líderes dizem ao rei: este homem não busca a paz, mas o mal. Traduzindo, Jeremias fala a verdade. Isso desanima o povo. Logo, querem matá-lo. Zedequias responde: ele está nas vossas mãos. Um rei sem coragem moral. Terceiro, Jeremias é lançado na cisterna, versículo 6. Jogam Jeremias numa cisterna. Não havia água, só lama. Ele afunda, fraco e faminto. É uma morte lenta. Simbolismo forte. A verdade é jogada na lama. Quarto, Ebed-Meleque, o justo improvável, versículos 7 e 13. Aqui surge um personagem surpreendente. Ebed-Meleque, estrangeiro, etíope, eunuco, servo do rei. Mesmo assim, se compadece, denuncia a injustiça, age com coragem, salva Jeremias com cuidado e dignidade. Ele até protege o corpo ferido de Jeremias com trapos nas axilas. Lição poderosa. Às vezes, quem honra Deus não é quem tem cargo religioso, mas quem tem coração justo. Quinto, Jeremias é poupado, mas continua preso. Versículo 13. Sai da cisterna, mas permanece sob vigilância. Deus não livra imediatamente do sofrimento, mas livra da morte. Voltamos a ler. Zedequias interroga Jeremias de novo. 14. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. 15. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? 16. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. 17. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. 18. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la a fogo, e tu não escaparás da mão deles. 19. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. 20. Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. 21. Mas, se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. 22. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. 23. Assim que a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão, antes pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. 24. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. 25. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse, não nolo encubras, e não te mataremos. 26. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. 27. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando-o, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado. 28. Ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 6. O rei busca a verdade, de novo, em segredo. Versículos 14 e 16. Zedequias chama Jeremias. Jura não matá-lo. Quer saber a verdade. Mas continua com medo. Jeremias responde com franqueza:
Se eu falar, tu não ouvirás. Isso mostra o coração do rei. Quer informação. Não quer transformação. 7º. A última chance de salvação, versículos 17 e 18. Jeremias entrega a última oportunidade. Se o rei se render, viverá. A cidade será poupada. Se não, a cidade será destruída. Ele será preso. Sua família sofrerá. Mensagem-chave: Deus sempre oferece uma saída antes do juízo final. 8º. O medo vence a obediência. Versículos 19 e 23. Zedequias confessa: tenho medo do que vão fazer comigo. O medo das pessoas é maior que o temor a Deus. Jeremias alerta: o escárnio virá de qualquer forma. A vergonha será maior se desobedecer. 9º. O silêncio covarde. Versículos 24 e 27. O rei pede segredo. Jeremias é instruído a omitir parte da conversa. Os príncipes desconfiam, mas nada é revelado. A verdade foi ouvida, mas abafada. 10º. Jerusalém cai, versículo 28. Jeremias permanece preso. A cidade é tomada. Tudo acontece como Deus havia dito. A palavra se cumpre, mesmo rejeitada. Mensagem central de Jeremias 38. A verdade pode ser jogada na lama, mas jamais afogada. Deus sempre a fará emergir. Ou de forma simples. O profeta sofre. O rei hesita. Os líderes manipulam. Mas Deus governa. Ligações claras com o Novo Testamento. Jeremias 38 se conecta profundamente com o Novo Testamento. Primeiro, Jeremias aponta para Jesus rejeitado. Mateus 21, 38, 39. Jesus é rejeitado pelos líderes. Assim como Jeremias. Diz a verdade. É acusado. É silenciado. Segundo, Jesus também foi entregue por líderes fracos. João 19, 12 e 16. Pilatos sabe que Jesus é inocente, mas cede ao medo. Zedequias é um Pilatos do Antigo Testamento. Terceiro, o justo estrangeiro que agrada a Deus. Lucas 10, 33, 37. O bom samaritano. Ebed-Meleque antecipa. O estrangeiro compassivo, que faz o que os religiosos não fazem. Quarto, a verdade liberta, mas primeiro dói. João 8, 32. A verdade vos libertará. Antes de libertar, Jeremias foi preso. Jesus foi crucificado. Quinto, quem teme os homens perde a vida. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo. Zedequias temeu os homens e perdeu tudo. Resumo final em uma frase. Jeremias 38 ensina que rejeitar a verdade por medo dos homens leva à ruína, mas Deus honra até o justo mais improvável que age com coragem. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!